Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero trazer uma reflexão sobre os nossos filhos. Os nossos filhos, irmãos, não são troféus. Eles não são extensão do nosso ego. Eles não são vitrine de espiritualidade. Eles são alma viva que precisa do evangelho e não do palco. O céu, ele não pesa os dons, ele pesa corações. Está escrito em Provérbios 22:6: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas o problema aqui é que tem um sutil perigo nas famílias cristãs. Um zelo que começa santo, mas pode se corromper. Quando a honra de ver um filho servindo na igreja se transforma em virtude, em vitrine para a vaidade dos pais, o evangelho que deveria libertar se torna um fardo. Muitos filhos hoje não rejeitam Cristo, rejeitam o peso que lhes foi colocado em nome de Cristo. Tornaram-se músicos forçados, pregadores precoces, líderes fabricados para alimentar um orgulho familiar, disfarçado de chamado. Não é raro a gente ver crianças crescendo com ranço da igreja. Não porque a cruz escandalizou eles, mas porque foram tratados como projetos, não como filhos. Seu valor foi medido pelo quanto brilhavam no culto, não pelo quanto eram conhecidos por Deus. Maria, mãe de Jesus, ela sabia que era entregar um filho a um propósito divino, mas na cruz ela viu um filho rejeitado, sem honra humana, sem aplauso. E ali estava o maior propósito da história. O valor de um filho não está no aplauso da congregação, mas na fidelidade ao chamado que o Pai determinou. Queremos filhos que toquem como Davi, que brilhem como José, que liderem como Moisés. Mas e se Deus nos der filhos como Urias? Fiéis, leais, anônimos, santos aos olhos dele, ainda que invisíveis aos nossos. Não é errado sonhar pelos filhos, mas é pecado sufocar os sonhos de Deus para eles. Não fomos chamados a projetar neles o que não vivemos. Fomos chamados a conduzi-los a ouvir o céu. Porque antes de tocarem no altar da igreja, precisam tocar o coração do Pai. Seu filho não precisa de ministério para ser aceito. Ele precisa de conversão. Não precisa de talento para ser amado. Ele precisa de um coração quebrantado. Ensine-o a amar Jesus mais do que agradar a você. A ouvir o céu mais do que os aplausos da igreja, porque o reino não é palco, o reino de Deus é cruz, é renúncia. Então eu trago uma reflexão pessoal minha. Tenho ensinado meu filho a buscar a aprovação de Deus ou a expectativa dos homens? E eu oro agora nesse momento, Senhor, Deus, em Jesus Cristo, livra-me de todo orgulho disfarçado de zelo. Ensina-me a conduzir meus filhos ao teu coração, não ao meu sonho, que eles te sirvam por amor, não por obrigação, que conheçam tua voz antes de qualquer instrumento. Dá-me graça para ser uma mãe
e para o meu esposo ser um pai que aponta para a cruz, não para o palco. Que meus filhos sejam herança do Senhor, não troféus da minha vaidade. E eu convido a você a ler Efésios 6:4. Depois você ore intencionalmente pelos seus filhos, pelos filhos dos seus amigos. Peça a Deus que os conduza no caminho dele e não nos caminhos que o seu orgulho sonharia. Ore para que eles sejam salvos antes de serem vistos. Glória a Deus, aleluia. Se isso edificou a sua vida, compartilhe com mais gente que precisa ouvir essa reflexão. Deus te abençoe e te guarde.